Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Tem Nexo, o podcast da Nexo International. Esse podcast tem o objetivo de trazer informações, conteúdos científicos, informações técnicas relevantes, mas tudo de uma forma descontraída, simples, direta, falando com os principais especialistas do mercado. Então, a gente está muito contente hoje de contar com dois dos grandes especialistas aqui da avicultura brasileira, né? Infelizmente, o nosso amigo Breno, que vocês estão acompanhando aí na tela, não pôde estar aqui presente com a gente. Então, a gente está fazendo essa interação com ele remotamente. Já adianto para vocês que estão escutando, estão assistindo o nosso podcast, talvez você vai escutar um barulhinho, alguma coisa ali atrás, porque, Breno, você deve estar no departamento aí na faculdade, provavelmente. Antes de mais nada, agradeço pela sua presença e também estamos aqui com nosso querido amigo Ricardo Halber, que tem nos ajudado também bastante nessa jornada da Nexo Agro aqui no Brasil. Bom, começando, indo direto ao ponto, Breno, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sei que teve uma agenda muito agitada, muito atribulada, então a gente arrumou um jeitinho para que você pudesse aqui participar desse nosso projeto. Acredito que esse projeto vai continuar e provavelmente a gente vai ter outras grandes oportunidades de nos encontrar. Ricardo, também queria te agradecer, muito obrigado mesmo por todo o trabalho que você tem feito, nos ajudado. Como eu disse, antes de a gente começar esse bate-papo, né, isso aqui é um bate-papo, não tem regra, é tranquilo, a gente vai conversar, aprofundar sobre o tema. O tema de hoje, né, o tema que a gente vai discutir a gente vai falar um pouco sobre imunossupressão em aves. Mas antes da gente começar, Breno, eu queria que você desse uma palhinha para a gente e contar um pouco sobre quem é o Breno, sua trajetória profissional, para a gente, o público que está nos assistindo, acredito que tenha muita gente que já te conheça, mas conhecer um pouquinho mais a respeito de ti. Então, eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal do Paraná e tenho mestrado e doutorado em imunologia veterinária. O estudo da imunologia tanto como uma ferramenta para montar kits diagnóstico, por exemplo, estudar doenças, como o uso da imunologia para entender o que acontece no campo e como a gente pode usar isso para melhorar a saúde animal, dos animais, o bem-estar dos animais e, claro, a produtividade. Maravilha. Deixa eu só falar um pouquinho mais, que eu queria só complementar que com essa minha experiência, né, no passado uma empresa chamada de Imunova Análise Biológica, e hoje eu sou professor na Universidade Federal do Paraná, justamente nessa área de microbiologia e imunologia veterinária. E você, Ricardo, conta um pouquinho aí pra gente, o que te fez, qual foi a sua trajetória e o que te levou você a ir para a avicultura? Legal, Fábio. Antes de mais nada, obrigado aqui pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Breno, também prazer conversar contigo. E, bom, eu sou médico veterinário também, né? Sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Tenho um mestrado em medicina veterinária preventiva, um doutorado em sanidade avícola. Tenho um pós-doutorado também em sanidade avícola. Nossa. E esse ano eu completo 20 anos que eu me formei. Mas eu costumo falar que a minha experiência com a avicultura ela vem de um pouquinho antes disso, porque o meu pai era produtor de ovos lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, me criei nesse ambiente de granja, avicultura, a região, né, o interior do Rio Grande do Sul, o município de Salvador do Sul, que foi onde eu nasci, numa região que tem bastante concentração de produção de aves. Então, acabei me criando nesse meio. Fazer veterinária foi relativamente natural, né, um caminho natural a seguir. E uma vez na faculdade de veterinária, trabalhar com avicultura foi mais natural ainda. Né? Então, você se formou? Eu me formei em 2004. Em qual universidade? Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria. Legal. E trabalhei um tempo lá em Santa Maria com micotoxinas, que foi o foco do meu mestrado, uma parte do doutorado também. E numa empresa chamada Samitec, existe até hoje lá em Santa Maria, trabalhei um tempinho com eles. Passei pela BRF, fui sanitarista corporativo, um tempo gerente de sanidade também na BRF. E agora faz 2 anos e meio praticamente que eu estou no mercado trabalhando como consultor independente na área de sanidade. Maravilha. Vocês dois se conheciam já há muito tempo ou é uma coisa recente? Não, já faz algum tempo, né, Breno? Acho que faz uns 10 anos, pelo menos.
Isso, eu ia dizer alguns anos, eu não sabia precisar, mas já faz um tempo. Aham. Tá, e deixa eu perguntar uma coisa. Vocês se conheceram porque algum trabalho que vocês realizaram juntos ou foi alguma coisa, você buscou o Breno, como que se deu esse... Então, se eu não me engano, a primeira vez que a gente conversou foi aí na UFPR, no laboratório, em função de um projeto que a BRF tinha, na época que eu entrei, fazia alguns meses que eu tinha entrado na empresa, eu trabalhava na área de inovação. E a BRF estava trabalhando um tema relacionado à imunomodulação. Uhum. Né? Então, tentar, de alguma forma, modular o sistema imune das aves. E um dos trabalhos que a gente estava olhando na época tinha relação com substâncias ou citocinas que a gente poderia aplicar nas aves para fazer essa imunomodulação. E na época o Breno, trabalhando aí na universidade, estavam com algumas pesquisas em andamento nesse sentido. Eu não sei depois como é que evoluiu, a BRF acabou desistindo, a gente entendeu que não era muito complexo, né, para uma empresa de produção animal tentar trabalhar isso, mas foi, se eu não me engano, foi a primeira abordagem que a gente teve junto aí. Então nós estamos falando mais ou menos de 10 anos, uma década. É isso aí. Certo? E vocês já estavam falando, acho que devia ser algo mais inovador há uma década. Falar de imunomodulação em avicultura, Breno, era algo inovador ou já vinha, a academia já vinha falando disso? Eu queria entender principalmente quando que a preocupação com essa questão de imunomoduladores ou a imunossupressão, porque hoje se ouve, eu falo porque hoje você vai, qualquer busca na internet que você faça em relação ao termo imunossupressão em aves, vem um mundo de coisa, né? E todas as empresas, todo mundo que está atuando nesse setor tem alguma solução para imunossupressão. E eu queria ouvir de você, assim, desses 10 anos aí para cá, nós estamos evoluindo, como que era 10 anos atrás e como nós estamos andando nessa questão do controle da imunossupressão, do manejo de imunossupressão, de uso de ferramentas nesse sentido. Uhum. Legal. Eu acho que é difícil dizer se começou na academia ou se, pelo contrário, veio do campo e a academia adotou, né? Mas acho que o que aconteceu nesses últimos 10 anos foi que a gente começou a aplicar mais e mais e mais. Há 10 anos atrás a gente já estava fazendo um pouco disso, mas eu vejo que o ritmo em que a gente está tentando aplicar essas ferramentas e discutindo sobre elas só vem aumentando. O que me faz entender que nós estamos indo no caminho de realmente tentar e fazendo um esforço, né? Porque 10 anos não é pouco tempo, um esforço contínuo de tentar aplicar isso no campo. Aplicar isso o quê? Tudo isso que a gente constrói aqui na academia, que a gente discute de pesquisa, tem sido cada vez mais aplicado no campo. É claro, os processos já eram um problema, sempre foram, né? E continuam sendo. Nesse sentido, eu acho que a avicultura já era muito privilegiada há uns 10 anos. A gente tem muita tecnificação, vacinas, por exemplo, né, contra doenças imunossupressoras, vacinas muito boas. E isso também acho que só tem melhorado. Então, a aplicação de vacinas e controle dessas doenças imunossupressoras ao longo desse tempo é algo que tem aprofundado. Acho que, antes de mais nada, eu sempre faço questão de dizer que é um privilégio poder interagir com a avicultura e trabalhar com ela, porque dentro das ciências veterinárias a gente não tem dúvida que é uma das que aplica mais pesquisa, é uma das que aplica no campo. E quando a gente olha assim, retomando naquele tema da imunossupressão, quando a gente fala imunossupressão, né, Ricardo, o que realmente no que se traduz, qual é a definição clara de imunossupressão quando a gente fala no sentido de avicultura e no sentido de produção? Quais são os fatores, quais são as doenças ou os agentes que levam a esse problema e principalmente como esse problema, aí essa pergunta eu já destino para você, Breno, quais são os sinais clínicos, como que a gente consegue observar no campo que existe um problema de imunossupressão?
Então, queria para você perguntar assim, quais são os agentes e para você, Breno, como que a gente consegue observar isso claramente no campo. É um tema bastante complexo, né, Fábio? Talvez a gente poderia até considerar a imunossupressão não é uma doença, porque a gente tem várias doenças que causam imunossupressão, mas a gente poderia considerar até a imunossupressão como um sinal de algumas doenças, né? Tem agentes infecciosos que causam imunossupressão, doença de Gumboro, anemia infecciosa, outras enfermidades também. Nós temos agentes, toxinas que podem causar imunossupressão, aflatoxinas, por exemplo, né, produzidas por fungos, as micotoxinas são agentes de imunossupressão. A gente tem condições ambientais que podem gerar estresse no animal e esse estresse gerar imunossupressão. Então, é um quadro, talvez uma síndrome, a gente poderia dizer assim, multifatorial. Né? Logicamente que para a gente poder lidar bem com isso, nós precisamos identificar a causa principal, porque a gente não vai tratar, vamos colocar entre aspas assim, a imunossupressão. Né? O animal imunossuprimido, imunodeprimido, ele está numa condição desfavorável. A gente precisa entender o que gerou essa condição e trabalhar justamente a causa. E aí entra N situações aí de investigações, entender epidemiologia, os principais agentes envolvidos, né, alguns que eu citei aqui, mas basicamente investigação para a gente poder identificar. Identificar, né? Uhum. Ô, Breno, e no campo, assim, na sua experiência, o que... Aí eu vou pegar... Eu fiz uma pergunta e eu vou complementar ela já, vou meter uma outra coisa. Quais são os sintomas que mais se observam, né? E que são sinais de uma evidência de imunossupressão? Obviamente, às vezes pode ser algo, muitas vezes pode até ser subclínico, uma coisa que a gente não observa. E por outro lado, a pergunta que eu faço, uma pergunta de $1 milhão, os nossos profissionais que estão no campo, eles estão capacitados a entender essa complexidade de imunossupressão, o entendimento de imunologia por si só, e de alguma forma entender essa complexidade e conseguir identificar o problema? Ou ainda falta muito para a gente chegar nesse sentido? Capacitado, eu diria que sim. Vou começar pelo contrário, começar por trás. Tá. Capacitado, eu diria que sim. Sim, não, claro, é uma ciência, essa imunologia, né, é muita coisa e é muito específica, uma ciência muito aprofundada já, mas as pessoas têm uma capacidade de... Eu vou te interromper, eu perguntei isso porque eu sou médico veterinário também, e já formado há muito tempo, né, algumas décadas, e eu me lembro que imunologia não era uma das matérias mais, assim, adoráveis pelo pessoal, né? Popular. Não era mais. Então, assim, obviamente, quando você sai para o mercado, tem que ter um conhecimento básico disso para poder não sair falando besteira, né? A respeito dos conceitos e tudo, né? Então, é nesse sentido que eu queria abordar o tema. Tem razão. Quando eu digo que sim, que as pessoas têm... acho que capacidade, talvez um pouco até generoso, mas a vontade, eu diria, né? Como a gente estava falando agora no começo, a gente não fala de outras coisas com tanto impacto por tanto tempo, assim. Então, está todo mundo muito interessado em conhecer. Então, claro, tem gente que vai aprofundar mais ou menos, mas eu acho que é inegável que até o cara lá no campo, né, o cara que está lá depois revirando a cama no final do lote, ele já ouviu falar, já entrou na conversa alguma vez. Então, quanto a conseguir daí essas pessoas todas na cadeia entende o que são essas doenças imunossupressoras e quais são os impactos dela, eu acho que essa é uma conversa que é nosso dever aqui, né? Eu acho que é por isso que nós estamos aqui, justamente tentar ampliar um pouco mais sobre o conhecimento de como a gente vai encontrá-la no campo e qual é o impacto que ela tem. Por quê? Você me pergunta quais são os principais sinais dessas doenças imunossupressoras, e é engraçado que o principal sinal dela é deixar outras doenças entrarem. Então, e daí? Qual é o sinal clínico? O que eu vou ver na ave? Eu vou ver o sinal que aquela outra doença que entrou em seguida fez. Então, pode ser uma doença respiratória, pode ser uma doença entérica, pode ser simplesmente uma depressão, o animal fica prostrado.
Então, qual é o sinal? A doença imunossupressora abriu a porta. O que veio a seguir é que vai me trazer um sinal clínico evidente, né? Então, qual é a doença imunossupressora? É uma recorrência de doença, uma recorrência de infecção, uma recorrência de problemas clínicos no campo, uma recorrência de ter que usar antibióticos. Esse é o sinal que o cara vai encontrar lá na prática. É fácil dizer, então, estou vendo isso, assim, então tem uma doença imunossupressora. Não é fácil porque o sinal que eu estou vendo é da segunda doença, da doença que entrou. Eu estou vendo uma doença respiratória. Então, a gente tem a impressão que o problema recorrente no campo é a doença respiratória, quando, na verdade, a causa subjacente era a doença imunossupressora. Então, o fato de que são duas camadas, né, a doença imunossupressora abrindo espaço para uma segunda, isso dificulta um pouco a conversa, dificulta um pouco o diagnóstico. Então, eu acho que uma mensagem que, se eu puder passar aqui, as doenças imunossupressoras no campo, elas são muito mais prevalentes, muito mais comuns do que as pessoas têm em mente, eu diria, né? Eu acho que nós temos muitas causas de doenças imunossupressoras, como o Halber acabou de falar. Então, a gente tem micotoxina, por exemplo. Micotoxina, muita gente acha que é um assunto até meio superado, porque a gente já conversou tanto sobre micotoxina, mas o que a gente sabe é que micotoxinas, mesmo em concentrações muito pequenas, em concentrações que antigamente a gente considerava seguras, elas são capazes de causar imunossupressão. Ou seja, é fato que os nossos animais estão imunossuprimidos em algum grau por micotoxinas. Densidade animal, quem pensaria nisso, né? O número de aves dentro de um aviário é capaz de induzir imunossupressão. E a gente sabe que a gente cria animais em alta densidade. A indústria precisa ter uma alta densidade para ser rentável, né, para ser sustentável, mas a gente sabe que nessas densidades os animais sofrem algum grau de imunossupressão também. Quanto? Bom, aí depende de muitos fatores que são de cada localidade lá no campo, né? Então a gente, ouvindo vocês falarem, então, assim, obviamente a gente consegue perceber que existe a necessidade de uma abordagem mais holística do tema. E aí, quando a gente fala de uma visão mais holística em sistemas de produção, isso pressupõe, vamos dizer assim, investimentos, né? Porque assim, você não é só no olho que você vai conseguir ter esse tipo de mensuração. E aí também tem o dilema de que, por exemplo, o adensamento, né? Você é um sistema de produção. Então, você também não pode deixar de ser rentável como operação em detrimento de uma situação. Como hoje o tema, na experiência de vocês, como hoje esse tema ele vem sendo tratado na prática? Efetivamente, monitorias, diagnóstico, tratamentos, e aí ontem mesmo a gente estava discutindo, né, os tratamentos na visão da questão preventiva, da questão metafilática, profilática, como isso a indústria tem abordado essa situação e se eu sei que a pergunta está grande, mas depois a gente vai ter ela. E como que a gente, se tem muita gente ou existe muita gente tentando vender a pílula dourada para resolver o problema. Então, quem quer responder primeiro? Eu posso começar. Eu acho que o primeiro ponto em relação às doenças imunossupressoras ou qualquer imunossupressão que a gente tenha, e boa parte disso o Breno já comentou, que abrem portas para outras enfermidades. E a partir do momento que a gente começa a enxergar essas outras enfermidades, o nosso diagnóstico começa a se basear nisso, né? Então, eu estou vendo um problema respiratório, eu vou procurar um agente responsável por causar aquele problema respiratório. Uma bronquite infecciosa, um pneumovírus, algum outro agente. Eu vou me preocupar primariamente em alguma ação ou paliativa ou preventiva de tratamento, enfim, focado nesses agentes, né? E tentar resolver esses agentes. Talvez no frango de corte isso seja um pouco menos expressivo, mas se a gente pensar em aves de vida longa, poedeiras comerciais, reprodutoras, a gente tem uma série de vacinas que a gente usa para várias doenças, né? E eventualmente uma dessas vacinas ou algumas delas acabam falhando, né? Estou já automaticamente aqui botando a culpa numa vacina que falhou, quando na verdade aquelas aves podem estar imunossuprimidas e não responderam adequadamente àquela vacina. Então não tem nada a ver exatamente com a vacina
que a gente utilizou, ou o programa vacinal que a gente montou, mas sim com uma causa primária anterior. E a gente acaba se preocupando com o que está mais evidente, com o que aparece, aquele sinal clínico mais evidente, seja respiratório, entérico ou qualquer outra enfermidade. E a investigação de uma eventual causa de imunossupressão, ela acaba ficando em segundo plano. Quando a gente tem uma recorrência muito consistente de algumas doenças, ou doenças que não fazem sentido, vamos colocar dessa forma. Eu peguei uma situação em que um lote de frango de corte com 35 dias de idade apresentou um quadro clínico bem característico de anemia infecciosa das aves. Quer dizer, não é o quadro clássico de anemia. O quadro clássico de anemia é ocorrer em pintinhos jovens, né? Aves jovens lá nos seus 7, 8, 10 dias. E daí a gente vai se preocupar em entender por que ocorreu a anemia infecciosa. A matriz foi mal vacinada, não foi vacinada, e vai fazer uma investigação nesse sentido. Quando na verdade pode ter sido um quadro de imunossupressão, né? A anemia infecciosa é uma doença imunossupressora, mas ela pode ter sido secundária nesse caso. Há alguma outra causa de imunossupressão. Então, não é algo... A gente fala bastante sobre imunossupressão, mas eu acho que o que nos prejudica como profissionais na avicultura é talvez uma das características muito fortes da avicultura que o Breno comentou no comecinho da nossa conversa, que é a tecnologia, a tecnificação do processo da avicultura, seja em termos de manejo, de produção, nutrição, seja em termos de sanidade. A gente está controlando muito bem várias doenças que tem na nossa avicultura. Doença de Gumboro é uma delas. Eu tenho 20 anos aí que eu me formei, mas eu comentei que eu já trabalhava em granja antes. Eu tive a oportunidade de ver Gumboro clínica no campo, né? Coisa feia. Quem já teve a oportunidade de ver pode lembrar. Mas que a partir dos programas de vacinação que a gente aplicou e vacinas com tecnologia embarcada, a gente basicamente tirou, entre aspas, essa doença do campo. Obviamente que o vírus de Gumboro ainda circula, mas nós temos muitos profissionais no campo que não tiveram essa experiência e são prejudicados por isso, né? Então a tecnologia que a gente aplica na avicultura e resolve alguns problemas acaba tirando a oportunidade de alguns profissionais de terem a experiência. Não é uma experiência boa, vamos colocar dessa forma, né? Ninguém quer ter nenhuma doença clínica como é um Gumboro hipervirulento no campo, mortalidade, perdas financeiras e tudo mais, mas do ponto de vista técnico do profissional que está atuando ali, quer dizer, é uma experiência incrível, né? Sim. E que muitos profissionais perderam isso. Então, a gente se pega muitas vezes vendo alguns quadros no campo que a gente não sabe reconhecer, né? E daí cabe investigação. A gente tem que parar, olhar, bom, ok, está acontecendo então um problema entérico aqui, mas será que esse problema entérico é o meu primário? Será que eu não tenho alguma outra coisa acontecendo antes? Não significa que a gente vai deixar de tratar aquele problema entérico, mas vamos investigar também o que está acontecendo antes disso, né? Ô, Breno, e assim, do ponto de vista da academia, que diagnósticos, tecnologias, eu imagino que você deve ser bombardeado aí por gente trazendo uma solução, soluções diferentes ou soluções milagrosas para esse problema, principalmente para o tema inicial que a gente estava falando da imunomodulação, né? O que você tem de interessante aí para trazer que realmente você acha que pode vir fazer a diferença ou tem feito a diferença no mercado? Eu vou começar minha resposta do Halber, porque isso chama atenção, que ele falou, né, de que a gente já não vê mais essas doenças clínicas como a gente viu no passado, né? Não tem, assim, surtos de Gumboro clínica, ou nós não temos Newcastle, nós somos um país muito privilegiado de ter controlado muitas doenças através de vacinação. Nas micotoxinas a gente melhorou muito a monitoria, cada vez faz mais monitoria de micotoxinas. Então, por isso eu digo que eu acho que sim, a gente consegue conversar em um nível aprofundado sobre tudo isso, porque hoje o que nós estamos discutindo é que a gente já venceu as barreiras gigantescas. Agora a gente está discutindo a sintonia fina do nosso rádio, né?
E está me perguntando de testes diagnósticos e como que essas coisas têm sido aplicadas. Eu acho que, justamente, nenhuma outra indústria procura tanto diagnóstico quanto a avicultura. Tem muita coisa para ser feita. Vai vir a seguir uma demanda da avicultura por ainda mais monitoria dessas doenças todas e quanto mais a campo, né, quanto mais essa monitoria for rápida, quanto mais ela trouxer uma resposta que permita uma correção mais útil e mais a avicultura vai buscar. Então, tem sim muita coisa em termos de pesquisa e muita coisa sendo aplicada já para diagnóstico e monitoria das doenças, dessas doenças imunossupressoras. Eu acho que a gente já avançou bastante, mas por sorte ainda vamos avançar bastante. Agora, quanto curas milagrosas, né, sempre houve, né? Quem de nós toma um xarope, às vezes, né, alguma coisinha que veio lá da avó só para canja de galinha, né? Canja de galinha cura doenças. Então, curas milagrosas todos nós acreditamos, mas ao mesmo tempo não acreditamos. Por sorte, acho que a gente também consegue facilmente discutir isso e vamos desmascarar esse tipo de conversa, né? Acho que todo mundo quer acreditar em algo que vai facilitar a vida, mas as ferramentas, por outro lado, se as curas milagrosas existem, né, infelizmente, nós temos sim também excelentes ferramentas no campo. Acho que avançamos muito, por exemplo, em aditivos nutricionais. É um absurdo quanto a tecnologia dentro dessa área conseguiu já nos trazer em melhorias de resposta imune, por exemplo. Você tem, dentro dos aditivos nutricionais, o que tem destaque, o que você vê que aparece aí com mais evidência nas pesquisas? Se for falar assim bem, só pegar um dos aditivos probióticos, que talvez um dos maiores, né, em tamanho de comercialização e um dos mais usados, probiótico iniciou-se como uma ciência de chute. Colocava-se lá qualquer bactéria e a gente via depois o que ia dar. Hoje não, hoje as empresas de fato trazem para os clientes produtos probióticos que já foram testados para condição A, B e C, foram testados aqui no Brasil, testados em condições, né, avançamos muito, eu vejo. Maravilha. Nós chegamos num ponto do nosso podcast que é que nós vamos estrear, pessoal. Nós temos um quadro que nós vamos estrear que chama Tem Nexo ou Não Tem Nexo? A brincadeira, basicamente, para você que está assistindo, é fazer um trocadilho com o nome da nossa empresa, Nexo, a Nexo Agro. Então, todo mundo sabe, todo mundo está familiarizado. Qual a expressão tem nexo? Quando algo faz sentido, é coerente, a gente costuma falar tem nexo. Eu tenho aqui algumas afirmações e vou fazer um bem bolado com vocês. Eu vou ler a afirmação e gostaria de ouvir. Eu vou direcionar e eu gostaria de ouvir se tem nexo ou não, tá ok? Breno, vou começar contigo, pode ser? Então, assim, uma afirmação aqui que foi pensada doenças virais como a doença de Newcastle, a bronquite infecciosa avícola e a síndrome da queda de postura não são conhecidas por causar imunossupressão em aves, tornando-as mais suscetíveis a infecções secundárias. Tem nexo ou não tem nexo isso? O contrário, né? São algumas das grandes imunossupressoras, algumas delas já muito bem controladas, hein? Graças a Deus. Maravilha. E, Ricardo, fazer uma para ti. Fatores ambientais estressantes, como superlotação, mudanças bruscas de temperatura, falta de ventilação adequada, má qualidade da água, podem desencadear estresse fisiológico nas aves, levando a imunossupressão? Tem nexo ou não? Tem nexo sim. Toda vez que a gente submete as aves a alguma condição de estresse, a gente está sobrecarregando o sistema imunológico e ele pode, em algum momento, dependendo da intensidade desses fatores, deixar para trás aí alguma situação. E a gente vê isso muito no campo, não? Em algumas situações, sim, né? Dependendo da região, a gente pode ter condições bem drásticas, extremas aí de controle ambiental deficiente.
Essa daqui você já... Eu vou aproveitar, mas você já comentou, mas eu vou trazer para ti. A presença de micotoxinas em alimentos para as aves resultante de contaminação por fungo pode causar imunossupressão, afetando negativamente a saúde das aves e sua capacidade de resposta imunológica? Tem nexo ou não tem nexo, meu amigo? Tem muito nexo. É isso aí. Então, micotoxinas, como eu falei, é muito comum no campo. Todos nós estamos sujeitos a elas hoje no país. Mas, e nesse caso, agora, fazendo o gancho, eu sei que tem no mercado um mundo de adsorventes de micotoxinas e produtos. Mesmo, e eu sei que esse mercado cresceu, eu tive a oportunidade de trabalhar e sei o quanto que ele cresceu. Mesmo assim, isso ainda pode ser, uma situação que ainda pode levar à imunossupressão. É isso que nós estamos... Você tem experiência... Porque eles não conseguem... Desculpa se eu cortei aqui, não. mas eles... Nem todos os aditivos antimicotoxinas, né, os adsorventes, conseguem reverter todas as micotoxinas, né? E, então, a gente tem que lembrar que existe um leque, existe uma variedade gigantesca de micotoxinas e é difícil para um produto conseguir combater todas elas. É uma tecnologia que ainda não chegou nesse ponto. E ao mesmo tempo esse leque ele vai... as cartas nesse leque vão mudando ao longo dos anos, né? Então a gente sempre teve... classicamente, a aflatoxina como a mais prevalente aqui no Brasil. Isso há uns 10 anos, 8 anos atrás mudou. A fumonizina passou a ser uma das mais prevalentes. Continua tendo efeito imunossupressor também. Mas o perfil de um adsorvente ou de um aditivo antimicotoxinas contra a aflatoxina e outro contra a fumonizina são diferentes. Então eu tenho um perfil diferente entre os produtos. Não necessariamente o mesmo produto vai atuar para as duas. E para agravar mais a situação, nos últimos 3, 4 anos a gente teve mais uma mudança nesse perfil, que a gente tem agora mais tricotecenos como sendo os mais prevalentes. Fumonizina já caiu um pouco a prevalência e a gente tem a entrada dos tricotecenos. Também são imunossupressores e tem características diferentes também da afla e da fumonizina, sob o ponto de vista de ação dos adsorventes, né? Então, um ponto principal aqui é monitoria. A gente saber qual a micotoxina que está ali e o que ela representa em termos de frequência, em termos de quantidade que tem e quais produtos que a gente pode utilizar, né? Então, a gente está, sim, sujeito a uma incidência importante aí de imunossupressão vinda de micotoxinas. Minha última afirmação do nosso quadro aí vai para você, Ricardo. Estratégias de manejo adequadas, como a redução de estresse ambiental, a implementação de programas de vacina eficazes e melhoria da qualidade de dieta de aves, como a adoção de aditivos que atuem na modulação da imunidade, são fundamentais para minimizar o impacto da imunossupressão. Tem nexo ou não tem nexo? Tem nexo sim. Eu acho que tudo que a gente puder para amenizar os desafios sanitários colabora no sentido de uma eventual imunossupressão ter menos impacto, mas a gente sempre tem que pensar na prevenção da ocorrência da imunossupressão também, né? Então, olhar para os outros agentes, e eu incluiria nessa lista aí biosseguridade, que é extremamente importante. Sim. É uma tecla bastante batida aí no mercado, mas vale a pena a gente relembrar. E manejo de cama, que eu acho que é algo que a gente acaba deixando a desejar em algumas vezes. A biosseguridade com certeza vai ser um tema para um episódio do nosso podcast. Olhando, a gente falou bastante agora do passado para agora, para o futuro. Olhando daqui para frente, daqui 5, 10 anos. Na visão de vocês, quais são os desafios que a gente deve enfrentar em termos de controle da imunossupressão em aves? O que vocês acreditam que possa vir, que a gente ainda não percebeu ou que já está no radar, mas ainda não estamos preparados? Breno, começar contigo. Uma das coisas que nós já começamos a enfrentar, mas ainda estamos no começo, eu vejo, quer dizer, estamos com alguma experiência, é a retirada de antibióticos, né? Estamos fazendo isso já há alguns anos
e isso vai ser pressionado para que ocorra cada vez mais. Como é que os antibióticos se correlacionam com a imunossupressão? Eles são uma das ferramentas para combater aquelas infecções secundárias, né? Aquelas que que entraram por causa da imunossupressão. Então, na ausência disso, a gente sofre duplamente, né? Sofre pela imunossupressão e pela doença secundária. Isso vai ser, como eu disse, uma pressão cada vez maior por causa de resistência a antimicrobianos. E, por outro lado, a necessidade de produzir sempre cada vez mais com estar cada vez maior. Então, a demanda, essa competição entre aumento de produtividade e aumento de bem-estar, às vezes pode ser conflitante, né? Então, a densidade animal é uma das situações em que uma coisa perde para a outra, né? E essa discussão eu acho que vai aprofundar cada vez mais. Vai ser favorável, né? Quanto mais bem-estar, menos imunossupressão, pelo contrário. Então, vai ser favorável, mas é um desafio, porque a gente vai ter que mudar um pouco a maneira que a indústria existe hoje. Você, Ricardo? Eu pego uma parte de uma fala que o Breno já comentou antes, de que a gente está hoje trabalhando já numa fase de ajuste fino da cadeia produtiva. Eu acho que não tem mais margens, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista produtivo também, a gente não tem margens para um ganho muito significativo, ganhos grandes, né? A gente vai ganhar pequenos extratos a cada período, e o ajuste fino ele sempre é mais complexo de ser feito, porque demanda um pouquinho mais também? Custoso, sim, ele demanda mais investimento, ele demanda mais energia, e os ganhos não são tão significativos assim, mas existe a necessidade da gente evoluir nesses ganhos. Concordo com o que o Breno comentou a respeito dos desafios aí para os próximos anos, e eu queria acrescentar aqui um outro ponto que a gente ainda não aprendeu totalmente a lidar, ou melhor, a otimizar. A gente já sabe lidar, mas a gente não aprendeu, não conseguiu otimizar ainda, que é o intervalo sanitário. O intervalo sanitário hoje representa um ponto de corte muito importante para o ciclo de produção do frango de corte, principalmente pelo fato da gente reutilizar a cama, né, que pode ser um fator de aumento de pressão de infecção, inclusive de agentes imunossupressores no nosso sistema de produção, e a gente depende de tempo para poder tratar essa cama, para poder fazer boa parte dos procedimentos durante esse intervalo. E esse tempo ele significa instalações ociosas, instalações paradas que poderiam estar produzindo mais carne, mais frango, né? E a gente tem vivido aí uma pressão bastante grande de custos, né? Custo de produção, de matéria-prima em geral, o intervalo é um deles. Então, hoje em dia, a gente falar em reduzir intervalo sanitário, para qualquer sanitarista é um desaforo, né? Nenhum sanitarista quer ouvir isso. E toda vez que um sanitarista fala em aumentar 1 ou 2 dias o intervalo, mata o gerente do coração, né? Porque ele está pensando lá que ele tem que conseguir mais granja para alojar a mesma quantidade de frango. Então a gente vai precisar trabalhar muito bem isso também nos próximos anos. E se vocês dois... Uma situação, você entra num elevador e nesse elevador tá um estudante recém-formado, um profissional recém-formado, veterinária, que está entrando de avicultura, tá um avicultor independente e tá um técnico do corporativo de uma grande agroindústria dentro desse elevador com vocês. Você tem, sei lá, 10 andares, 20 andares para subir com esses 3 caras e você tem a chance de falar com eles e dar 3 dicas de ouro nesse percurso rápido sobre imunossupressão, sobre como controlar, como trabalhar a imunossupressão em avicultura. Quais seriam essas 3 dicas de ouro que vocês poderiam dar para esse pessoal? Lembrando que não é assim, olha, a gente chama de discurso de elevador. Você tem a chance de falar para essas 3 pessoas do térreo até o 20º andar e deixar uma mensagem para eles sobre imunossupressão. Breno, quais seriam as suas 3 dicas?
Ó, eu já vou começar com uma piadinha, porque eu reparei que o nutricionista não está no elevador. Então a minha dica número um é: temos que trazer o nutricionista para dentro desse elevador Muito aqui. boa, Não muito dá para boa. ficar só nós aqui sem o nutricionista. Segunda é monitoria, monitoria. Eu acho que a gente precisa saber ainda mais. Já sabemos muito, precisamos saber ainda mais sobre qual é a nossa realidade em termos de imunossupressão. Não temos ainda a visão clara e completa da situação de como ela é hoje no Brasil. A terceira é trabalho. Vamos ter que buscar soluções e cada desafio é uma solução. E eu acho que para mim esse trabalho para resolver doenças imunossupressoras ele é realmente personalizado, um por um, ver se existe uma maneira de mitigar o risco, e se não existe maneira de mitigar o risco, não tem como mitigar a imunossupressão, como é que a gente vai tratá-la então? Como é que eu vou corrigi-la depois? É isso aí. Maravilha. Você, Ricardo? Legal, eu concordo com o Breno também. Monitoria é um aspecto bastante importante. Não que a gente não faça monitoria, a gente faz. Mas a gente precisa se dedicar mais às informações que vêm das monitorias. A gente interpretar melhor esses dados, trabalhar algumas correlações com desempenho, com algumas ocorrências de enfermidades, com indicadores de abatedouro, né? A gente que trabalha no campo às vezes tem uma certa aversão a entrar no abatedouro, né? A gente precisa dar um pulo lá também para ver como é que estão as coisas. Eu acho que esse avicultor que está no elevador aí já tem um tempinho de cancha, né? Eu perguntaria para ele o que ele lembra da avicultura de 10, 15, 20 anos atrás, o que acontecia, para a gente aproveitar um pouco a experiência dele também. E estudo, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando. Esse veterinário recém-formado que está no elevador ali também, ele vem cheio de gana, cheio de vontade para trabalhar, trazendo o conhecimento que ele trouxe da universidade, mas ele vai se dar conta em poucas semanas de que ele não aprendeu muita coisa, que a gente está sempre aprendendo no campo, e a gente nunca negligenciar nenhum sinal que o campo nos dá. Coincidências não existem, né? Se está acontecendo alguma coisa no campo é porque tem alguma causa envolvida nisso tudo, e a gente precisa investigar, e o estudo, a atualização, ela é essencial para isso. Nós estamos nos caminhando para o finalzinho aqui do pro término do nosso podcast. Eu coloquei o aluno lá, o recém-formado, e eu vou voltar nele. Pessoas que querem entender, aprender mais sobre imunossupressão, né? Se for, qual o caminho? O que buscar? Como entender? Né? Porque, assim, hoje nós vivemos num mundo onde num clique é uma avalanche de informação, de dados. E muitas vezes eu venho de uma geração da escassez de informação, né? Eu me formei em 1994, era uma época que você, até semana passada, estava com o pessoal, e lembrando desse fato, para você buscar uma informação, um trabalho científico, eu tinha que ir até a biblioteca, levantar naqueles índices, naqueles materiais, depois identificar o abstract, pedir para que o artigo fosse. Se o artigo não tivesse naquela faculdade, teria que vir de outra universidade, e isso levava um certo tempo. Hoje, famoso comute. Exatamente. Hoje leva um tempo. Eu não sei se vocês pegaram essa geração, imagino que não. Eu peguei. Hoje não. Hoje, com 2 cliques, você... uma avalanche de... Mas, ao mesmo tempo que você tem essa imensidão de informação, como ter qualidade em buscar informações boas e como aprender sobre imunossupressão? Então, assim, se você pensando naquele que está na universidade ou aquele que está para sair da universidade, qual que seria a dica que vocês dariam sobre esse tema de como se instruir ou ter acesso a informação de qualidade? Bom, a informação que tem na rede, ela é muito rica. Como tu mesmo comentaste, um clique ali, palavra-chave correta, tu encontra milhares de artigos científicos, teses, dissertações a respeito do tema, vem bastante coisa. Dali a gente consegue extrair bastante informação teórica sobre o assunto.
E é importante a gente ter a base teórica também, né? A própria universidade acaba nos instruindo bastante a respeito do assunto. Eu acho que nós somos um pouco prejudicados, mas não tem muito o que fazer, pela montagem das grades curriculares, que imunologia, microbiologia, farmacologia, são todas disciplinas que estão no começo do curso, e quando a gente está no começo do curso a gente não dá muita bola para isso. Sim, né? exatamente. Não são disciplinas populares, a gente acaba muitas vezes passando batido. Quando chega no mercado de trabalho a gente se dá conta, putz, se no segundo semestre eu tivesse aproveitado um pouquinho melhor a minha aula de imunologia, teria sido diferente. Mas a universidade nos prepara também para isso, e dali da rede a gente consegue extrair muita informação teórica. A gente precisa converter isso em prática, né? E daí a experiência de campo ajuda muito. Conversar com pessoas mais experientes, com experiência de campo, ajuda muito também. E daí eu não estou falando só de veterinários, né? Eu estou falando de técnicos de campo, extensionistas, os produtores têm bastante experiência a respeito disso também. Eles às vezes não têm o termo técnico para nos falar, Exato. mas a história que ele nos conta é muito rica em detalhes que não estão em livros e não estão em artigos. São histórias que acontecem no campo ali no dia a dia. Então, de alguma forma, a gente precisa juntar esses dois segmentos, né? A teoria, através dos livros, através dos artigos, e a prática, através de quem tem vivência ou através da nossa própria vivência, né? Quem tem oportunidade. E você, Bruno? E aí eu queria... Breno, desculpa. E você, Breno, eu queria acrescentar um detalhe. Você acha que a comunicação que a gente faz, academia, mercado, ela ainda é muito... sofisticada para que todos tenham compreensão do tema, ou eu estou falando besteira? Sempre, né? Eu acho que é uma falha inerente até da academia, né? A gente fala dessa maneira, né? O que eu vou fazer? Às vezes dificulta, sim. Eu acho que sim. Eu acho que esse trabalho, né, que se chama de extensão rural, aí, de fazer isso chegar lá na ponta, ainda é falho. A gente ainda tem muito que crescer nesse sentido, e não vai vencer os desafios que nós temos para vencer dentro da avicultura sem isso, na verdade. A gente pode esquecer o produto mágico, né? O que resolve tudo é ter pessoas que sabem o que estão fazendo. E acho que nós temos que fazer isso muito melhor, não tem a menor dúvida. É por isso que eu gosto muito desse formato, né? Esse formato que vocês estão introduzindo aqui na Nexo. Esse é um formato que atinge mas tem que ser ainda maior, né? Tem que ser ainda mais difundido. Maravilha. Então, acho que isso responde um pouco, né? O produto mágico, se ele não tiver uma pessoa ou uma equipe preparada para usar esse produto mágico, ele não vai resolver absolutamente nada. A magia precisa do mágico, né? Exatamente. Não tem magia. O Ayrton Senna, com um carro com 2 marchas funcionando, conseguiu completar uma corrida e dar conta. Eu não sei se com o carro dele, todas as marchas funcionando, eu conseguiria dar 2 voltas no circuito. Né? É verdade. Então... Gente, foi incrível tê-los você aqui, principalmente por ser o primeiro. Muito obrigado, sinceramente, de coração, Breno, pela sua participação, pela sua disposição. Eu sei que deve estar bem agitado aí. E eu queria deixar aberto aqui a oportunidade para uma mensagem, caso vocês queiram deixar uma mensagem final aí para o nosso público, torcendo que a gente vai ter um grande público nos acompanhando, sendo esse aqui o primeiro. Breno. Antes de mais nada, agradecer a Nexo, agradecer Fábio pelo convite, agradeço a presença e a companhia do Halber na conversa, é sempre um prazer. O Halber é um dos líderes aí dentro da avicultura, eu vejo. E queria passar a mensagem de que o tema realmente é uma expressão muito, muito importante e muito interessante, e eu sou positivo, eu acho que a gente está indo para o caminho certo, acho que a gente vai conseguir cada vez mais controlar isso. Eu também acho. Halber. Agradecer também o convite, Fábio, a oportunidade de conversar de novo com o Breno. Aí a gente tem se encontrado em alguns eventos, né, Breno? Tem tido a oportunidade de discutir assuntos bem interessantes. É sempre enriquecedor poder estar na mesa aí contigo. E eu acho que o recado final não vamos também transformar tudo em imunossupressão.
Né? Não vamos achar pelo em ovo, vamos colocar dessa forma. Imunossupressão é um assunto muito importante. Como nós conversamos ao longo do podcast aqui, ela pode ser a causa primária de alguns problemas, mas também não vamos transformar todos os problemas em imunossupressão. Né? A gente precisa ter critério, ter capacidade de discernimento, conseguir investigar e entender o que é a causa de cada um dos problemas e deixar uma caixinha lá para a imunossupressão como uma das possibilidades de causa dos nossos problemas aí a campo. Muito bom. Pessoal, então, como diria a minha avó, o que era doce acabou-se. A gente termina nosso primeiro episódio aqui do Tem Nexo, podcast da Nexo Agro. Para você aí que está nos assistindo, tem interesse de saber mais sobre a Nexo Agro, suas soluções naturais, eu deixo aí a indicação do nosso website www.nexoagro.com.br. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, com o pessoal na sua indústria, com o pessoal na faculdade. Vamos fazer um movimento para que esse tipo de informação se espalhe. Um bom dia e até mais.